Cara, eu voltei mesmo pro YouTube, né? Ó, eu coloquei aí o maior perrengue que eu passei na minha vida, né? Trabalhando numa agência de moda. Ó, vou resumir rápido. Eu trabalhava numa agência de moda. Que assim, quando eu entrei, era tudo maravilhoso, porque era na Paulista, em São Paulo, meu querido. Na Paulista, um lugar, mano, muito lindo, assim, lindo mesmo. Com uma equipe grande e profissionais mesmo, tipo, uma galera da área. Mas no final das contas, o que que aconteceu, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, inclusive eu trabalhei com aquele rico. Quando eu foi a primeira vez que eu trabalhei para essa agência foi para gravar vídeos pro TikTok de uma publicidade pro rico, aquele rico da fazenda que ganhou, ele mesmo. E insuportável. E o que eu tava falando? Ah, tá. E aí, putz, gente, quando você chega lá e você vê tudo aquilo, meu primeiro contato com uma agência de moda é um universo que você fica tipo, uau, né? E os diretores de lá, eles eram muito sacanas, gente. Ai. E minha mãe sempre disse pra mim que eu acredito muito nas pessoas, é verdade. Eu tenho uma dificuldade, cara, de ver maldade nas pessoas, de quando elas estão querendo me passar a perna ou me enganar, ou enfim. Eu dou muita dessas. É algo que eu tô trabalhando aqui dentro. E foi exatamente isso que aconteceu lá. Gente, eles me chamaram pra trabalhar lá e era tudo lindo, maravilhoso. Meu filho, na primeira semana que eu fui trabalhar lá, eles compraram um sorvetinho do McDonald's pra gente, pra agradar a gente. Eu falei, meu Deus, encontrei o trabalho da minha vida. Entendeu? E assim, né, gente, eu já só tinha trabalhado em lugares fuleirão. Então aquilo ali tava sendo maravilhoso. A primeira vez que eu tava trabalhando numa agência realmente dentro da minha área. Mas assim, foi muito louco, assim, porque, nos 4 primeiros meses que eu tava lá dentro, tipo, eu via, assim, muito, tipo, não, que a gente faz publicidades grandes, e no perfil deles tinha publicidades, assim, gigantes. Aí tinha lá o diretor, ele é muito louco, né? Pessoa, eles são psicopatas, né, gente, claramente, pessoa que fazia aquilo, era... Sabe aquela agência buqueira? Primeiro detalhe pra você, viu? Agência que te cobra pra fazer book não é uma agência boa. No máximo, uma agência boa de verdade, o que ele vai fazer? Ele vai te indicar pra você fazer um material muito bom. Normalmente, agências de verdade, elas têm um fotógrafo dela lá que eles indicam, que faz um material surreal. Mas a agência mesmo, ela não faz, tá? Então, toma cuidado com isso. De verdade. A agência te cobrou qualquer taxa, qualquer coisa. É furada, sai fora. Ele só quer te roubar, é só isso. Não caga, pelo amor de Deus. Né? Que saco. E lá era exatamente assim. Lá eles tiravam dinheiro de... pessoas sem condições nenhuma, sabe? E prometiam coisas absurdas. Mas enfim, isso tudo eu acabei descobrindo depois, eu vou explicar o porquê. Então, nesses 3, 4 primeiros meses que eu trabalhava lá, era tudo lindo, maravilhoso. Assim, e os projetos que eles falavam de desfile, de publicidade, eu falava, gente, eu ganhei minha vida. É o melhor emprego do mundo. E assim, era muito chique. Né? Só que, depois de um tempo, eu era da parte da criação, era supervisor da parte da criação, né? E tinha a parte comercial. Só que a parte comercial a gente não tinha contato nenhum. Como que elas chamam? Produtoras de casting. A gente não tinha contato com as reuniões, a gente não tinha contato com as conversas que elas tinham lá com as modelos. A gente não tinha nenhum tipo de contato com elas, né, de toda a conversa. Mas, como eu cuidava do Instagram e também do e-mail, eu acabava recebendo muita reclamação, assim, né, de pessoas falando, falou que ia ter publicidade com a Avon e até agora eu não vi nada, tal. E aí eu comecei a pegar muitas essas reclamações. No início, os diretores, eles tentavam esconder isso de mim. Então, eles davam desculpa falando, não, essa mulher já fez publicidade com a gente, mal agradecida.
a Avon não quis, ou se não, era muito assim, tipo, não, a gente mandou o material dela pra Avon e a Avon rejeitou ela, isso não é culpa nossa. Assim, gente, no início, eu já ficava com uma pulga meio atrás da orelha, não porque, tipo assim, claro, se eles enviaram o material e a Avon rejeitou, realmente não era culpa deles, mas a pulga atrás da orelha era, então por que vocês não falam isso, né? Não sejam mais realistas com essas pessoas, ou explica no mínimo, né? Tem a responsabilidade de explicar, porque as pessoas iam lá atrás de um sonho, essa é a real. E, enfim, as coisas começaram a se agravar. Assim, eu acho que eu trabalhei lá durante 9 meses. No 6º mês, eu falei, gente, isso daqui é uma furada, pelo amor de Deus. Isso daqui é história completamente, assim, não tem nada, nunca aconteceu nada. Era tudo mentira. E tipo assim, o diretor, ele já tinha trabalhado em uma outra agência que realmente fazia trabalhos publicitários. E todos os materiais que ele postava, claramente não era dele. Era dessa outra agência, sabe? E ele dizia que era de lá e tal. E claro, gente, com fotos, com vídeo, ele conseguia enganar todo mundo, a equipe, e até, eu acho que até ele mesmo, ai, tá dando cãibra, e até ele mesmo, ele acreditava nisso, sabe? Enfim, e quando eu comecei a perceber tudo isso, eu sou uma pessoa assim, gente, que se eu vejo um problema, eu não vou ficar reclamando dele, vou ficar cozinhando ele, porque eu sei que isso não vai resolver. Eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas, solucionar. Então eu falei, putz, eu tenho aqui uma equipe, assim, de verdade, gente, lá tinha fotógrafo, putz, o cara fera, assim, fera, a fotografia dele surreal de linda, tinha profissionais, assim, que entendiam mesmo da área, que trabalhavam há anos na área, e estavam todos lá, e eu falei, gente, a gente tem tudo aqui. O que eu comecei a fazer? Exatamente, ir atrás e criar projetos. Claro que os diretores, quando viram que eu comecei a fazer isso, gente, eles me davam toda a liberdade do mundo, óbvio, porque eu tava meio que fazendo o que a agência toda não fazia, né? O que ninguém fazia ali. Só que o que acontecia? Os projetos que eu desenvolvia lá, realmente chamando algumas marcas pequenas, óbvio, né? Mas era o início, né? Assim, também lá os modelos que tinha nenhuma era profissional. Acho que lá o que eu conheci só tinha tipo umas 5 modelos profissionais mesmo e que entendiam. As outras estavam iniciando e precisavam de ter experiência. Tanto que quando eu oferecia, chamava essas modelos para o meu projeto, eu falava para elas a real, eu falava, ó, tá todo mundo começando aqui, então serão poucas coisas. E tudo bem, né? Eu realmente estava acontecendo alguma coisa, tá? Então, putz, eu estudei para entender como funcionava uma passarela, como se funcionava a organização de um desfile. E, gente, eu enfiei a minha cara e comecei a desenvolver tudo isso assim, sozinho, literalmente, e movimentando a galera lá. Eu desenvolvi projetos lá, muito legais, assim, eram pequenos, tá? Mas era um projeto, sabe? As pessoas viam as coisas acontecendo, fiz editorial. Editorial, pra quem não sabe, é quando você pega alguma marca e você faz fotos com as roupas dela, só que são fotos mais conceituais, entendeu? E eu consegui desenvolver, assim, muitos projetos nesse sentido. E aí tinha aquele grande porém, né? Era o Nicolas para 800 mulheres que tinham entrado nesse agenciamento. Então, era óbvio que eu não conseguia suprir essa demanda, né? Porque eu basicamente trabalhava lá sozinho. Mas o pouco que eu consegui fazer, assim, eu consegui movimentar, sei lá, 10% dessas mulheres. Mas foi o que eu consegui fazer. Se tivesse gente, se tivesse um departamento para isso lá, eu tenho certeza assim, que as coisas teriam se desenvolvido. E se também eles não mentissem para as pessoas, falassem, ó, a gente aqui tem projetos, mas são pequenos, para pessoas que querem começar,
Se fosse real, gente, era só ser verdadeiro, cara. Não precisava mentir, né? Mas enfim. Mas assim, eu criei projetos muito legais e tal, mas o que aconteceu? No final do ano de 2021, a gente começou a perceber que a casa começou a cair, literalmente, porque essas agências buqueiras, quando elas nascem, você vai perceber que elas sempre mudam de nome. É o mesmo dono, só que ele muda de nome. Por quê? No Reclame Aqui, na própria internet, elas começam a ficar difamadas e as pessoas param de ir. E quando elas param de ir, para de entrar dinheiro e eles começam a falir. Normalmente, o que eles fazem? Eles alugam um espaço lindos, assim, e em localizações surreais, pra te enganar, pra fazer isso que acabou fazendo comigo. Você entra, acha tudo maravilhoso, surreal, cai naquela história, todo mundo cai. Gente, são histórias assim que é pra você cair, entendeu? E normalmente as pessoas que caem têm o mesmo perfil. Acreditam demais nos outros e não conseguem enxergar a maldade. Mas, é isso. E aí no final do ano, já tava vindo num período assim de salário atrasado, salário pago picotado, sabe? Tipo, muito horroroso, assim. E é óbvio, gente, que quando eu percebi, eu já comecei a me organizar junto com uma outra amiga pra gente sair de lá. Só que, gente, se você trabalha, você depende daquele salário, né? Claro, não dava pra eu enfiar os pés pelas mãos. A minha parte eu fazia, meus projetos, isso eu tinha minha consciência muito limpa em relação a isso. Mas eu queria coisas maiores e reais e concretas, né? Porque isso faz parte da minha verdade. Ok, começamos a desenvolver um projeto, né? Que logo depois se tornou E-Festa. Mas, enfim, no final daquele ano, o que aconteceu? O nosso salário de dezembro ficou muito atrasado. Tipo, a gente recebia dia 5, mas era dia 23 e ninguém tinha recebido absolutamente nada. E é óbvio que todo mundo já sacou que alguma coisa estava acontecendo. Só que, óbvio, os diretores, com aqueles papos de sempre, vieram pra gente e falaram que iriam se mudar para um lugar mais barato. E, poxa, fez muito sentido, porque lá o aluguel era, sei lá, 65 mil. Desligou. Oi? Se vocês estiverem me escutando ainda, eu vou finalizar aqui pra vocês que a câmera desligou. Eles falaram que iriam para um aluguel de... Lá era 65 mil, né? Falaram que para um aluguel de 5 mil reais. Então a gente acreditou que teria como continuar e aí eles falaram que iriam desenvolver projetos mais reais. Ok. No final das contas, o que fizeram? Falaram que ia para outro espaço e que tinham que fazer a mudança. Usaram uns funcionários para fazer a mudança. Só que na verdade eles estavam sendo despejados. E depois disso, sumiram no mundo. E essa foi a triste história. Mas eu processei eles e ganhei, tá? Eu ganhei. Só tô esperando o dinheiro, que espero um dia receber.